Boa noite, eu me chamo Jefferson e eu vim falar qual glândula produz o cortisol. O cortisol é um glicocorticoide produzido na córtex da glândula suprarrenal, mais precisamente na zona fasciculada, a camada intermediária do córtex. A produção segue o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O hipotálamo libera o CRH, hormônio liberador de corticotrofina. O CRH estimula a hipófise anterior a liberar o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. E o ACTH atua na zona fasciculada, ativando enzimas que convertem o colesterol em cortisol, via pregnenolona e 17-OH, progesterona. O controle é por feedback negativo. O cortisol elevado inibe a liberação de CRH e ACTH. Funções sintetizadas. Ele tem como funções sintetizadas metabolismo, aumenta a glicose, a gliconeogênese, lipólise e catabolismo proteico. É anti-inflamatório e imunossupressor. No caso, ele estabiliza os lisossomos, inibe fosfolipase A2 e também modula humor, memória e sono. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Gabriel e irei mostrar para vocês nesse vídeo para que serve o hormônio cortisol. Você já ouviu falar no cortisol? Muitas pessoas conhecem como hormônio do estresse, mas a verdade é que ele é essencial para a nossa sobrevivência. O problema acontece quando ele fica alto ou baixo demais. Nesse vídeo você vai entender de forma simples para que ele serve e como ele pode afetar a sua saúde. Sua principal função é ajudar o corpo a lidar com situações de desafio, esforço físico e estresse. Ele funciona como um sistema de emergência, preparando o organismo para agir quando necessário. Uma de suas funções é fornecer energia ao corpo. Ele aumenta a disponibilidade de glicose no sangue para que os músculos e o cérebro funcionem adequadamente. O cortisol também ajuda a controlar processos inflamatórios e participa da regulação do sistema imunológico. Além disso, ele contribui para manter a pressão arterial e o funcionamento adequado do sistema cardiovascular. Os níveis de cortisol normalmente são altos pela manhã, ajudando você a despertar, e diminui ao longo do dia para favorecer o descanso. O problema não é produzir cortisol. O problema acontece quando ele permanece elevado por muito tempo. Isso pode ocorrer devido ao estresse constante, noites mal dormidas, excesso de trabalho, preocupações excessivas e até excesso de exercícios sem recuperação adequada. Quando isso acontece, alguns sinais podem aparecer. Um dos seus sintomas que podem aparecer são cansaço constante, dificuldade para dormir, irritabilidade, ansiedade, ganho de gordura abdominal, queda de rendimento físico. Em alguns casos, o organismo pode produzir cortisol em quantidade insuficiente. Isso pode causar sintomas como fraqueza, tontura, pressão baixa, fadiga intensa e dificuldade para realizar atividades físicas. Para manter o cortisol equilibrado, existem hábitos simples que ajudam a manter o nível saudável de cortisol. Um dos exemplos é o sono. É adequado dormir entre 7 e 9 horas por noite. Praticar atividade física regularmente, mas respeitando os períodos de recuperação. Manter uma alimentação equilibrada para evitar excessos. Reservar momentos para lazer, descanso e convivência social. Agora você já sabe que o cortisol não é um vilão. Na verdade, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. O segredo está no equilíbrio, cuidar do corpo, da alimentação, da atividade física e da saúde mental, que ajuda o seu corpo a funcionar da melhor forma possível. Boa noite, eu me chamo Arthur. Eu vou falar um pouco sobre o uso do cortisol usado de forma exogênia. O cortisol, como hidroxona e dexametasona, é usado para diminuir inflamações e controlar o sistema imunológico. Funciona rápido e é bem eficaz, mas usado por muito tempo pode causar efeitos colaterais, como ganho de peso, inchaço, mudança de humor e a queda da imunidade. Outro ponto importante é que o uso prolongado afeta o corpo, ele para de produzir cortisol sozinho. Então não adianta parar do nada. Tem que tratar e ir parando aos poucos. Então vai diminuindo a dosagem até você conseguir sair diretamente do remédio.
E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Sempre quis fazer isso, velho. Meu nome é Jefferson Macena, sou estudante de Educação Física do segundo período e eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o eixo HHA e sua resposta ao exercício. Ah, Jefferson, mas o que é eixo HHA? Vou explicar exatamente agora, pai. O eixo HHA, ele significa hipotálamo. Hipotálamo libera CRH, o cérebro identifica o estresse e envia o primeiro sinal. Hipófise. Hipófise libera ACTH, o ACTH é enviado para as glândulas adrenais. Adrenal. Adrenais produzem cortisol, o cortisol prepara o corpo para lidar com o estresse. Ele é um sistema do corpo responsável pela resposta ao estresse e também pelo controle hormonal relacionado ao cortisol. Especialistas afirmam que exercícios de forma moderada ajudam o corpo a se adaptar melhor ao estresse e com isso trazendo alguns benefícios para a nossa saúde, tanto física quanto mental, incluindo melhora da ansiedade e melhora também do rendimento físico. Porém, estudos também alertam que excesso de treino e falta de recuperação podem ter um efeito contrário, que é o que chamamos de... Sabe aquela frase? Tudo demais é veneno. Então, descansa não pra tu ver. Como eu falei, excesso de treino e falta de descanso adequado pode ter um efeito contrário. Então, com isso, o teu nível de cortisol vai subir de forma exagerada e isso vai ser muito prejudicial, porque vai te dar muita fadiga, vai ter queda de rendimento e muita dificuldade na recuperação muscular. Portanto, pessoal, o eixo HHA ele tem um papel fundamental na resposta ao exercício, quando ele ocorre de forma equilibrada. Ele favorece adaptações positivas e melhora no rendimento físico. Quando há excesso de treino e falta de recuperação, essa mesma resposta, já sabe, tem um efeito contrário. Pode ser prejudicial à saúde e também para o desempenho do atleta. Boa noite, me chamo Rian e eu vim falar sobre algumas curiosidades sobre o cortisol. O cortisol ele é importante para você acordar todos os dias. Logo ali pela manhã, o nível de cortisol ele aumenta. Esse pico ele ajuda você a sair do estágio de sono e entrar em um nível de alerta. É como se você tivesse um despertador interno. Sem esse aumento, você teria mais dificuldade para acordar e começar o dia com energia. Outra curiosidade é que ele não fica constante em um nível só. Ele sobe de dia, é moderado durante a tarde e baixa à noite. Ele está diretamente ligado ao estresse, mas nem sempre isso é uma coisa ruim. O cortisol ele aumenta a níveis de estresse porque o corpo precisa reagir. O cortisol ele também pode atrapalhar o sono, sem você mesmo perceber. Se o cortisol estiver alto à noite, isso vai atrapalhar na sua noite de sono. Seu estilo de vida também influencia mais do que você imagina. O estilo e alimentação desregulada, estresse constante, são fatores que aumentam diretamente o cortisol. E se eu falei que ele aumenta durante o dia, é moderado à tarde e à noite ele baixa, isso é chamado de ritmo circadiano. O cortisol não é igual durante o dia, como eu falei. Ele tem seus níveis. Alto pela manhã, à tarde ele é moderado e à noite ele baixa. O cortisol ele não é apenas o hormônio do estresse. Ele participa da memória e do foco, regula o metabolismo da glicose, ajuda na resposta imune e reduz inflamações. Estresse crônico, cortisol cronicamente alto. Quando o estresse vira rotina, o excesso de cortisol pode trazer prejuízos, como aumento de gordura abdominal, problemas de sono, queda da imunidade, ansiedade e irritabilidade e dificuldade de concentração. Alguns hábitos ajudam a equilibrar o cortisol, como atividades física regular, técnicas de relaxamento e meditação, sono de qualidade, alimentação equilibrada e conexões sociais e lazer. E o cortisol ele não é um vilão, ele é vital para a sobrevivência
O problema não é tê-lo, mas mantê-lo em excesso por muito tempo. Boa noite a todos, eu me chamo William e sou do terceiro período do curso de Educação Física. E hoje eu vou falar se, em caso de doenças ou disfunções, o exercício físico ele ajuda a regularizar o hormônio cortisol. Sim, o exercício físico ajuda a modular e regular os níveis cronicamente elevados de cortisol, o principal hormônio do estresse. Ao praticar exercícios, o corpo é exposto a um estresse físico temporário, o que melhora a capacidade do sistema nervoso de lidar com o estresse e restabelecer o equilíbrio hormonal. Mas o efeito ele depende muito da intensidade e da duração do treino. Williams, mas como o exercício afeta o cortisol? Bom, exercícios moderados como caminhada, natação leve e yoga ajudam a reduzir os níveis de cortisol. Eles melhoram a sensibilidade à insulina, diminuem a inflamação e atuam como válvula de escape para o estresse. Já os exercícios moderados como crossfit, HIIT, corrida de longa distância, podem causar um pico de cortisol a curto prazo. Isso ocorre porque o corpo interpreta o esforço extremo como um estresse físico e libera o hormônio para fornecer energia imediata. E agora eu vou falar em casos de doenças e disfunções. Bom, em casos específicos, o exercício exige atenção redobrada e orientação médica. No caso da síndrome de Cushing, que no caso é o excesso de cortisol, é recomendado o exercício de intensidade moderada a baixa, que são recomendados, pois ajudam a reduzir a massa gorda, combater a perda de massa muscular e melhorar a densidade óssea. Treinos exaustivos devem ser evitados para não sobrecarregar o corpo. Bom, fadiga adrenal de função do eixo HHA. Bom, nessa situação, muitas vezes o cortisol está cronicamente baixo. Nesse caso, a fadiga muscular causada por exercícios intensos pode piorar o quadro. A recomendação médica costuma focar em atividades de baixo impacto e curta duração. Bom, e no caso de ansiedade e depressão, a prática regular, especialmente aeróbica, promove a liberação de endorfinas e regula o cortisol, melhorando significativamente o humor e a resposta ao estresse. Boa noite, meu nome é Vieri e agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos positivos e negativos associados ao cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e está relacionado à resposta do corpo ao estresse. Efeitos positivos. Quando em níveis normais, ele ajuda a fornecer energia ao organismo, regula o metabolismo, controla processos inflamatórios, mantém a pressão arterial e auxilia o corpo a lidar com situações de desafio. Efeitos negativos. Quando permanece elevado por muito tempo, pode causar ansiedade, dificuldade para dormir, enfraquecimento do sistema imunológico, perda de massa muscular, aumento da gordura abdominal e maior risco de doenças como hipertensão e diabetes. O cortisol é essencial para o funcionamento do organismo, mas o equilíbrio é fundamental. Hábitos saudáveis, como atividade física regular, boa alimentação e sono de qualidade, ajudam a manter seus níveis adequados.